Estamos voltando, esperando as pessoas ficarem conosco aqui. Estava falando no momento da nossa celebração que é muito importante a gente fazer a nossa oração de forma consciente, que são os momentos oficiais da oração, né? Há pessoas que têm uma facilidade enorme de rezar com a vida, o tempo todo está conectada, seja a natureza, seja através das pessoas. Então, tem essa facilidade de perceber Deus em todas as coisas, em todas as situações. Mas há um momento oficial da oração, que é aquele que você decide por vontade. Da mesma forma como algumas pessoas têm o hábito da meditação, que é uma forma maravilhosa de viver a experiência da vida interior. Vida interior enquanto um movimento que nos coloca em contato com a nossa verdade e com Deus. Deixa eu ver se o povo já chegou, porque hoje eu estou sem cinegrafista, estou precisando, já podemos começar. O Evangelho de hoje, Jesus começa a preparar a sua partida. Não podemos nos esquecer que essa forma que Jesus está entre os discípulos agora, neste momento do tempo litúrgico, já é o Cristo ressuscitado. Não é mais aquele menino filho de Maria, conforme andou pelo mundo e morreu na cruz. Teologicamente seria uma pretensão da minha parte dizer como é que essa presença de fato era. Mas a gente tem algumas aproximações. A nossa inteligência nos permite pensar como é que Jesus era neste momento da vida, que já não era mais um corpo encarnado, mas ao mesmo tempo aparecia aos discípulos, né? Teve momentos em que comeu com eles, na passagem dos discípulos de Emaús, este Cristo ressuscitado comeu com eles. Então nós podemos dizer que neste intervalo da vida de Jesus, ele tinha características humanas, porque ele não poderia falar com as pessoas que precisavam terminar de entender o seu projeto, se não fosse por uma linguagem que eles compreendessem. Eu sempre digo isso, Maria. Deus sempre vai falar com a gente a partir de uma linguagem que nós entendemos. É assim que funciona. Então, se eu sou uma pessoa simples, sem muitos estudos, não preciso ficar me preocupando. Deus vai falar comigo através da linguagem simples. Se você está lá com as suas vaquinhas todos os dias, cuidando, tirando leite, cuidando dos seus animais, o Vanói com as galinhas dele aqui, então Deus vai falar a partir de uma linguagem que nós entendemos. Por isso que ele falava, na sua época, de ovelhas, de pastores, porque era um contexto rural. Era uma forma que ele tinha de se comunicar. Então, neste momento, que é o pós-ressurreição, pós-calvário e sepulcro vazio, Jesus está presente com os discípulos, preparando-os para a sua partida, que é domingo que vem, quando nós vamos celebrar a ascensão do Senhor aos céus. Significa que ele deixou de estar entre nós, de maneira que os nossos olhos possam ver, e estará de uma outra forma, de uma forma espiritual, mas com o mesmo poder de transformar e conduzir que até então ele tinha. E é interessante porque ele faz essa promessa aos discípulos: vocês receberão um auxílio que não estará fora de vocês. Eu vou deixar com vocês uma força que será capaz de conduzi-los por onde vocês precisarem ir, que é o Espírito Santo. É interessante porque na teologia nós aprendemos que a Trindade tem, embora sejam três numa só comunhão, as pessoas têm funções específicas. A função específica do Pai é criar, a função específica do Filho é salvar, e a função específica do Espírito é santificar. Eu sei que toda vez que fala santificar, o que a gente pensa? Virar santo.
Mas eu gostaria que você se desprendesse dessa compreensão, que também é certa, mas ela pode muitas vezes provocar em nós, então se é para santificar, eu estou fora desse negócio, que eu não vou ser santo. A gente sempre tem uma mania de se desprezar, não é? Mas eu gostaria que você entendesse comigo um significado muito bonito do que é santificar. Santificar é você retirar de um lugar comum e colocar num lugar especial. Por exemplo, nós temos ali sobre o altar o pão e o vinho, que são materiais comuns. Tanto é que a gente fala no momento da oração, que geralmente vocês não escutam porque o padre fala sozinho e geralmente a equipe de canto está cantando. O pão, fruto do trabalho humano, que para nós agora vai se tornar o pão da vida. Receba, Senhor, o vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que para nós agora vai se tornar o vinho da salvação. Porque se transforma no corpo e no sangue. Então, aquilo que até então era profano, é colocado dentro do templo e isso fica santificado, fica sagrado. Tudo aquilo que nós usamos para ser santificado por meio da nossa oração, da invocação que o Padre faz para que o Espírito Santo santifique aquelas oferendas, é um gesto muito bonito, muito significativo. Nós estamos retirando do mundo dos homens aquilo que nós sabemos fazer. Nós estamos pegando materiais humanos, aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Dois símbolos tão bonitos da vida. O pão, enquanto o elemento que mata a nossa fome. O vinho, o elemento que provoca a nossa alegria. Nós pegamos dois elementos que são produzidos por nós humanos e colocamos no altar do Senhor e isso agora fica sagrado. Isso fica santificado. Porque ganha um novo significado, ganha um novo movimento. A oração, nós acreditamos, porque somos cristãos, que a oração que invoca naquele momento o Espírito Santo, por meio dessa oração, transforma o pão e o vinho. Até então, realidades humanas no corpo e no sangue, realidades divinas. Olha que maravilha! Você tem dentro de você uma força capaz de sagrar as realidades. Não estou inventando, não. Eu estou apenas lhe comunicando, talvez você não soubesse. Ou talvez você soubesse, mas estava esquecido. Ou talvez você soubesse pela metade, nunca havia pensado por esse lado. Meu Deus, dentro de mim então existe uma força capaz de santificar? Sim. Eu tenho essa força santificadora dentro de mim. Maria tem essa força santificadora. Teca, Tânia, você que me assiste, você tem dentro de você uma força capaz de santificar. Um exemplo muito simples de como os nossos antepassados faziam isso e que os nossos filhos perderam um pouco, era na hora de sair de casa. Quantas vezes nós saímos de casa, parávamos diante da nossa mãe e falávamos: benção, mãe. Deus te abençoe, meu filho. Vai com Deus. E quando voltávamos, o mesmo ritual. Benção, mãe. Na hora de dormir, benção, mãe. O pai entrava na história também. Era sagrado pedir a bênção do meu pai. Quando eu via, eu não falava: oi pai, tudo bem? Não era esse o cumprimento. Em qualquer hora do dia ou da noite que meu pai entrasse dentro de casa, não era assim que nós nos cumprimentávamos. Oi, bom dia, tudo bem? Não. A primeira palavra, a primeira expressão, a primeira invocação de cumprimento que nós fazíamos era essa: benção, pai. Benção, mãe. Benção, avó. Benção, tio. E por aí ia. Nós fomos educados dentro de uma compreensão que toda vez que nós estávamos diante de alguém que tinha uma autoridade afetiva sobre nós, nós pedíamos a bênção. E isso vai sendo transmitido de pai e filho para filho, mas lamentavelmente hoje nós perdemos um pouco isso. Eu costumo dizer que não é que nós deixamos de ser religiosos, nós perdemos o ritual de tudo mesmo.
Pode observar, antes nós tínhamos rituais para comer, nós tínhamos rituais para receber as pessoas em casa. Hoje nós estamos informais demais o tempo todo. Nós não temos tempo para os rituais da vida. A ritualidade foi perdida. Pode observar, às vezes nós temos dificuldade, nós nem sentamos para comer. Né, Teca? Você pode convidar, pode fazer de tudo. Enquanto nós estamos todos sentados na mesa, ela está em pé e comendo do lado. Não senta com a gente, porque parece que a vida não para. Então, nós o tempo todo estamos perdendo a ritualidade. Um come uma hora, outro come na outra. Tudo bem, a vida moderna nos modificou, mas nós estamos esquecidos de forças interiores. Porque qual é a função do rito? Relembrar quem nós somos. Os ritos, eles têm um poder enorme de nos recordar quem somos. Quando eu falo bênção, Pai, sua bênção é bênção mesmo, não adianta. Bênção, Pai. Eu estou realizando um rito que me recorda que meu Pai tem o poder de me santificar. Então os nossos ritos, eles nos recordam quem nós somos. Quando nós nos sentamos à mesa para comer juntos, nós não estamos matando somente a fome do corpo, nós estamos recordando que a presença do outro é essencial para a nossa vida, é essencial na nossa história. E é bonito quando nós nos reunimos para matar a fome do corpo e depois que essa fome terminou, a gente nem tem vontade de levantar da mesa, porque o assunto continua. É um ritual de amor, de conhecimento. É um ritual familiar. Essa semana nós celebramos o Dia Internacional da Família, foi anteontem. O que é você recordar que existe um vínculo que lhe traz a presença do outro? Um vínculo que lhe traz a presença do outro para dentro de você? Olha que maravilha. O vizinho resolveu cortar a grama. Será que se fechar a porta é melhor? Pode passar por trás, lá, por favor. Nós temos os vínculos que precisam ser recordados, porque senão daqui a pouco a gente esquece. Daqui a pouco a gente para de avançar no conhecimento. Nós deixamos de saber quem nós somos, porque nós estamos perdendo a ritualidade da vida. Os ritos nos recordam quem nós somos. Eu não posso me esquecer em hipótese alguma de quem eu sou. Eu não posso em hipótese alguma me distanciar de minha verdade. E você também. Você não pode distanciar-se de sua verdade. Maricota, só encostar, não precisa fechar, não. Só encostar já está bom. Agora eu só vou ver se o sinal não caiu aqui. Tá, que às vezes quando... Não, acho que não. Tá tudo bem. Você tem os ritos que lhe recordam quem você é. Você sabe quais são eles. Você tem um ritual pessoal que você gosta de fazer quando você acorda. Você tem um rito pessoal que você gosta de fazer quando você vai dormir. Eles estão muito ligados à sua identidade. Sabe, minha gente, às vezes eu fico pensando que nós queremos viver uma vida religiosa sem estarmos na posse daquilo que verdadeiramente nos faz religiosos. Às vezes nós confiamos demais nas exterioridades, nós confiamos demais na cruz que nós penduramos no pescoço, na camiseta com uma mensagem que nós usamos, na aliança porque somos casados. As exterioridades, elas podem até comunicar alguma coisa sobre nós, mas elas não nos garantem de que estamos na verdade. Ter uma cruz no pescoço não é garantia de que a força de Cristo está em você. Que nós não acreditamos em amuleto. Ter uma medalha que você considera sagrada, mas não é ela que te protege. O que te protege é quem ela lhe recorda. Eu coloco uma medalhinha aqui porque gosto de ter, porque gosto de colocar no meu filho para recordar que nós somos cristãos. Eu coloco uma imagem de Jesus pequenininha para lembrar que aquela criança é consagrada a Cristo. Mas não é aquela medalhinha, seja de ouro, seja de lata, seja de prata,
que está provocando proteção na sua criança. É o seu cristianismo enquanto mentalidade. É isso que nos mantém protegidos. Nós queremos ser religiosos sem a consciência de que é dentro de nós que a força do sagrado está explodindo de possibilidades. Nós queremos ser religiosos, mas apenas a partir da exterioridade. Não, o Evangelho de hoje nos diz de maneira muito clara, volto a dizer, eu não estou inventando isso. É Jesus que nos garantiu que após a sua subida aos céus, que é o que vai acontecer no próximo domingo, a ascensão de Jesus, nós não ficaremos desprotegidos. Ele permanecerá conosco. Ele, que é a força trinitária que nos salva, vai deixar-nos a força que nos santifica. E nós teremos a possibilidade de tornar sagrado tudo aquilo que os nossos olhos e as nossas intenções tocarem. Eu vivo recebendo isso. Ô Padre, me abençoa. Eu acho bonitinho, mas eu nunca deixo de deixar ali uma palavrinha que possa ajudar o outro a desenvolver o significado da bênção. Meu filho, eu posso te abençoar sim, mas se você não tiver boas intenções, a minha bênção não faz nada em você. Quem nos abençoa são as nossas intenções. Se elas são boas, o sagrado emerge. Se na minha relação com as pessoas eu desperto a sacralidade delas, mediante uma relação respeitosa, amorosa, eu estou sendo um sacerdote na vida do outro. Você, sacerdote, sacerdotisa, porque você recebeu isso no batismo. Vou conferir se o sinal está bom, continuo falando, viu? Você recebeu isso no seu batismo, você não tem como negar isso. A força de Cristo está em mim, a força de Cristo está em você, e nós não podemos negligenciar essa possibilidade. Isso é maravilhoso, minha gente. É maravilhoso você pensar que você tem no seu coração uma força capaz de abençoar tudo que passar por você. Foi Jesus mesmo que disse: prestem atenção em tudo isso que eu estou fazendo e vocês serão capazes de fazer coisas maiores. Ele estava pensando que nós iríamos evoluir como humanidade. Sim, porque onde você tem um ser humano iluminado, evoluído, quanta transformação acontece a partir dele. Essa semana eu vi uma reportagem. Como é o nome dela? Vovó Tutu. Vovó Tutuca? Vovó Tutu. Lá na Brasilândia, em São Paulo, é o lugar que mais está morrendo gente com Covid-19. Essa senhora de 68 anos, preta, diabética, pressão alta, grupo de risco, sempre teve o sonho de ter uma panificadora. A vida inteira. Mas muito pobre, não conseguiu. De repente a pandemia veio, ela começou com os próprios recursos fazer pão para oferecer aos vizinhos mais pobres que ela. Os olhos se voltaram para ela, compraram um maquinário e deram para ela de presente. Então ela tem uma pequena padaria em casa hoje. Coisa linda ver aquela senhora trabalhando. Coisa linda ver os filhos, as filhas, todo mundo em torno daquela senhora. Aquela mulher sabe o poder que tem. Ali você tem de fato um cristianismo encarnado. Uma pessoa consciente da sacralidade e o mais bonito, consciente da capacidade de sacralizar o que passar por ela. Porque nada pode ser mais sagrado do que matar a fome de alguém que precisa. Nada pode ser mais sagrado do que quando nós perdoamos alguém e o libertamos daquela mágoa que nós trazemos no coração e que às vezes pode provocar um mal enorme. Nós somos sagrados e ficamos muito conscientes dessa sacralidade quando os nossos braços passam a fazer os gestos de Jesus. Quando o nosso pensamento passa a pensar o que é elevado, quando ele se livra de tudo aquilo que é mesquinho, miserável e que tantas vezes nos coloca num fosso de vergonha.
Ah, minha gente, se nós tivéssemos consciência disso que Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. Eu tenho o poder de sacralizar, eu tenho o poder de abençoar. Eu, como padre, por um ministério ordenado, você porque foi batizado. Sim, você tem o poder de santificar, você tem o poder de abençoar, você tem o poder de transformar o mundo, mas às vezes nós passamos uma vida inteira desperdiçando-a, cultivando as nossas mesquinharias, os nossos ciúmes, os nossos sentimentos mesquinhos. Poderíamos estar aí transformando o mundo com as nossas atitudes, mas escolhemos ficar trancados dentro de casa, magoados, porque a vida não está sendo do jeito que a gente gostaria. Temos um poder enorme de sair por aí, transformando as estruturas do mundo, mas escolhemos ficar choramingando a vida que não foi justa com a gente, lamentando porque a gente não teve aquela oportunidade que um dia a gente gostaria de ter tido. Poderíamos ter tido um protagonismo maravilhoso, transformando as estruturas da sociedade, do mundo onde nós estamos. Teríamos a oportunidade assim de fazer muito, mas muito mais. Teríamos a oportunidade de transformar a vida das pessoas que estão do nosso lado, teríamos a oportunidade de transformar a vida dos nossos vizinhos, da rua onde a gente mora, mas não. A gente escolheu ser fofoqueiro, a gente resolveu ser intrigueiro, a gente resolveu ter a fama de pessoa que não pode ser confiada, do que não é confiável. Como é triste. Como é triste ver a gente transformar o ouro em lata. Deus nos capacitou com tantas coisas, com tantos dons, e a gente escolhe a miséria. Deus nos colocou uma capacidade linda de amar, de sermos solidários. A gente escolhe o ódio e o egoísmo. Sim. Quantas vezes você escolheu a sua pior parte? E porque estava rodeado de pessoas que também escolheram as suas piores partes, a gente se ajuntou e a gente se transformou num grupo de miseráveis. Sim, porque quando nós temos a sorte de sermos visitados ou de termos um amigo que não escolheu a miséria, que não escolheu o ódio, ele nos contagia. Ainda que aos poucos, ainda que não de uma vez, as pessoas têm o poder de desmoronar aquilo que em nós é pernicioso, maldoso, injusto. Jesus hoje nos revelou uma verdade que nós não podemos nos esquecer. Há uma força enorme dentro de cada um de nós. Uma força capaz de se levantar, de transformar, de santificar tudo que estiver diante dos nossos olhos. Eu acho, e isso para mim sempre foi uma causa de querer ser quem eu sou, é o fato de que Jesus passou pelo mundo acordando as consciências. Onde ele passava, quando ele encontrava alguém que tinha escolhido viver na miséria, ou que pelas condições da vida foi julgado naquela escolha, que às vezes nós nem temos a liberdade de escolher sermos maus. Somos tão rodeados de maldade que a maldade se aloja em nós com muita facilidade. E o que ele passava era olhando nos olhos, sorrindo para essas pessoas e dizendo a elas: não precisa ser assim. Quem disse que você nasceu para ser canteiro de ódio, canteiro de mágoas, canteiro de ressentimentos? Essa semana, minha gente, eu vou dar um testemunho. Eu vivi um momento em que eu me senti o pior dos homens. Que me aconteceu um episódio
em que eu odiei tão profundamente uma pessoa? Sabe quando você deseja o mal daquela pessoa? De tanto ódio que você sente? Claro, aflorou. Por mais que a pessoa que estivesse do meu lado não diga isso, você vai se arrepender. A sorte estava só eu e essa pessoa. Não a que eu odiava naquele momento. A que eu odiava estava longe de mim. Odiava na intenção. E a coisa que é o pior, como nós temos necessidade de que o outro odeie também. Você espera que o outro seja solidário com o ódio que você está sentindo. Você espera, tanto é que eu falei isso na mesa depois da noite. Que coisa horrível você querer solidariedade no ódio que você sente. Olha, minha gente, eu, que sou padre, que vivo dizendo o tempo todo que eu sei que digo, de repente fui visitado por esse sentimento mesquinho. E a pessoa que me ouvia com aqueles olhos arregalados, me ouvindo, ainda bem que é uma pessoa da minha intimidade, que me conhece, que me ama. E depois que passou aquela onda de ódio, aquele sentimento, meu Deus, como nós retrocedemos com facilidade. Mas graças a Deus, a consciência se iluminou e eu não quis ficar naquele lugar. Que ele não é meu. Eu não nasci para o ódio. Eu não nasci para o ressentimento. Eu não nasci para a mágoa. Porque não é inteligente ficar na mágoa, não é inteligente ficar no ressentimento, por mais que você tenha razão. Viu? Por mais que você tenha razão de estar magoado, por mais que você tenha razão de estar ressentido, não é inteligente ficar nesse lugar. Porque não condiz com a sua essência. Não condiz com aquilo que deixou Deus em você. Não condiz com o ser que Deus criou. Não condiz com a sua verdade ficar mergulhado, navegando, trafegando nesses mares de ódios, de ressentimentos. E o que é bonito que Jesus fazia e continua fazendo, misticamente, é nos recordando. E eu vou dizer para vocês, e na hora que eu tomei consciência disso, que o Evangelho gritou dentro de mim, não ao ódio, não faz sentido você dizer o que está dizendo, eu não tinha nenhuma cruz no pescoço. Eu não tinha nenhuma medalha em mim. Quem me recordou que eu não nasci para o ódio? A minha mente, o meu coração, que é o lugar onde Deus está. Toda vez que nós caminhamos na direção de um outro lugar que não é o nosso, toda vez que nós caminhamos na direção de uma região para a qual não fomos feitos, a voz interior grita. Nós falávamos aqui em outra celebração que nós ouvimos as vozes que nos chamam. Essas vozes que nos chamam para a vida, para aquilo que nós estamos vivendo, elas não vêm de fora, elas vêm de dentro. Mas se eu estou com muitos obstáculos dentro de mim, Deus grita, 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 e eu não escuto. E muitas vezes, porque não está em essência, mas porque eu acabo construindo os ninhozinhos para ele, o diabo fala baixinho e eu escuto. Deus grita e eu não escuto. O diabo sussurra no meu ouvido e eu escuto. Por quê? Porque os meus obstáculos humanos me colocaram com mais disposição para ouvir os sussurros do diabo do que os gritos de Deus. Porque eu muitas vezes, porque não me cultivo evangélico, porque eu não me cultivo a partir de Jesus, que às vezes eu sou excessivamente católico, mas não sou cristão,
Porque às vezes eu sou excessivamente ligado a uma religião, mas não tenho um pingo da essência do que ela me propõe. A minha religião é de fora, é para os outros verem, é para os outros virem, para os outros admirarem. Essa religião provoca um inferno na minha vida. Agora, quando eu, movido por aquilo que já está em mim, promessa de Jesus hoje, no Evangelho de hoje, para mim e você, nós temos a sacralidade dentro de nós. Nós temos o poder de santificar tudo o que passar por nós, inclusive os nossos olhos. Toda vez que ele gritar, você dá uma ordem de comando para ele. Opa, quieto facho, recolha-se, faça suas malas e vá embora, porque aqui neste coração não há lugar para você. O ódio é um veneno que o diabo nos oferece, e eu não estou disposto aos alimentos do diabo. Tudo isso, minha gente, tudo isso precisa acontecer sem que nenhuma cruz, sem que nenhuma camiseta esteja nos protegendo. É aqui, na nossa cabeça e no nosso coração, que essa verdade precisa estar escrita. Como uma opção de vida, eu não quero, eu não aceito menos do que Deus está me oferecendo. Pode ser que você esteja como eu estive naquele dia. Pode ser que você também esteja repleto de motivos para desanimar de si, da sua vida. Pode ser que você esteja bastante desanimado com tudo que você já conhece de você. Mas eu lhe desafio a ouvir essa palavra de Jesus hoje, que é para você. Não se coloque fora. O nosso Deus não é um Deus para gente perfeita. A sua ação é para todos nós, perfeitos e imperfeitos. E olha que eu ainda não encontrei perfeitos. Pode ser que você hoje esteja com 1000 motivos para desanimar de você. Ouse acreditar no poder que Deus deixou em você, de fazer tudo novo, de lhe ajudar a virar a página da vida, de reescrever a história, um parágrafo novo, cheio de vida, cheio de coisas bonitas, porque você é capaz de tudo isso. Você é capaz de vencer o ódio, você é capaz de vencer a sua depressão, você é capaz de vencer os seus rancores, os seus ressentimentos, você é capaz de vencer os seus fracassos, você é capaz de vencer os seus defeitos, porque Deus lhe capacitou para isso. Quando nós olhamos para as almas mais iluminadas que passaram por esse mundo, a gente tem a tentação de pensar que para elas foi mais fácil. Não. Talvez tenha sido até mais difícil do que tem sido para nós. Só que há uma grande diferença entre os vencedores e os fracassados: a insistência. É preciso insistir, a partir da certeza de que Deus já venceu por você. O que agora você precisa fazer é só tomar posse da vitória que lhe foi oferecida. Coloque a mão no seu coração. E hoje eu lhe convido a rezar comigo uma oração bem simples, mas que talvez você ainda não tenha rezado ao longo da sua vida. Eu quero rezar também, eu não quero só fazer a fórmula para você, porque isso que eu estou lhe dizendo eu preciso viver. Então, se você aceita essa proposta, você só repete aquilo que eu vou dizer, que é aquilo que eu sei que eu preciso dizer a Jesus. E talvez você esteja necessitado de dizer o mesmo.
Senhor Jesus, hoje eu quero lhe pedir um favor. Que o Senhor me ajude a vencer o que em mim é pecaminoso. Eu que tantas vezes prestei atenção na minha pior parte, nos meus defeitos, naquilo que não é bonito em mim. Hoje eu quero lhe pedir que o Senhor me faça ver o que há de bonito no meu coração, que foi deixado pelo Senhor e que pode me fazer vencer tudo aquilo que em mim ousa ser maior do que eu, tudo aquilo que me faz odiar. Hoje eu quero rejeitar. Eu quero dar uma ordem a tudo aquilo que na minha personalidade é diabólico, é nocivo, porque eu quero viver consciente e iluminado de que eu sou capaz de vencer tudo aquilo que estiver diante de mim, tudo aquilo que estiver dentro de mim, para que eu deixe de ouvir os sussurros do diabo e possa ouvir os gritos que o Senhor dá dentro de mim. Cura-me, Senhor, dos meus ódios, dos meus ressentimentos, das minhas mágoas. Ajuda-me, Senhor, a reconciliar-me com o meu passado, com a minha história, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado por nosso pecado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos preparar agora as ofertas. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era real. Confiei no teu amor e voltei. Se sim, aqui é meu lugar.
Deixaste-me falar da ingratidão. Essa rua nova, Deus, aos pés, ouvi a vida sofrer. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu não sei, Deus vem só vai te dou. Deixe dando em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos, sacrifício para a glória do nosso nome, para nosso reino, de toda a santa igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com essas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Nosso viver a nossa A salvação. verdade é justa e necessária. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o Dom Wilson, bispo desta igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos louvaram, vos serviram, a fim de vos louvarmos e agradecermos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto viver com a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou minha paz. Não li os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais a entregar ao mundo, nem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais a entregar ao mundo, nem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais a entregar ao mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para serem o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digna de que vez me demorará, mas serão palavras que você fala. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor.
pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo. Essa música que está tocando foi a que eu escolhi para ser tema da minha ordenação sacerdotal. Sempre me chamou a atenção essa frase: me olhaste nos olhos e a sorrir pronunciaste o meu nome. Foi assim que eu conheci a Deus, sorrindo para mim. Eu ofereci a Ele motivo para eu sorrir? Não. Mas Ele nunca deixou de sorrir para mim, mesmo quando eu errava. Foi assim que eu o conheci. Um Deus que sorria para mim no momento da minha miséria. Não um sorriso de deboche. Um sorriso de solidariedade, como se dissesse: ô menino, tu podes tão mais. Tu podes bem mais. Um sorriso que me dizia: ô menino, não te acomodes neste tão pouco que achaste de si, de ti. Foi assim que Jesus passou. A história dessa música é uma narrativa que nos lembra Jesus passando pelos lugares e convidando as pessoas, convocando os seus seguidores. Por isso Ele arrastou tanta gente, porque Ele sorria. Nele não existia espaço para o ódio, para o rancor. Existia para a ira. É diferente. A ira enquanto um movimento de indignação que não o permitia ficar calado diante das injustiças, diante das inverdades, diante da miséria. Mas era sempre um sorriso que convencia aqueles que o escutavam de irem com ele, de não perderem as esperanças. Foi assim que eu o conheci. E é por isso que com muita alegria hoje eu posso assegurá-lo e oferecê-lo a você, Jesus Eucarístico, que hoje sorrindo também pronuncia o seu nome. Você que há tanto tempo não imaginava ou talvez nunca tenha passado pela sua cabeça que Deus pronuncia o seu nome sorrindo, porque Ele sabe que tu podes. Ele conhece todas as tuas riquezas. Ele sabe o quanto tu podes ir além. Ele conhece a tua miséria. Ele sabe que nós não temos nem ouro nem pratas, somente redes e o meu trabalho. E nós podemos dizer: Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste o meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outros mares. Então agora é hora de, acreditando nesse sorriso que nos ama, nós acreditarmos que Deus nos quer buscando outros mares dentro de nós, outros lugares, outras praias, outros recantos, dimensões da sua vida, da sua alma que até então seguiam desconhecidos. Porque quando Deus entra na nossa vida, nós nos iluminamos para a verdade. Não nos acostumamos mais a ficar nos nossos ódios, nos nossos ressentimentos,
nossas mágoas, mas partimos na direção de tudo aquilo que é bonito em nós, dentro de nós. Que hoje a presença eucarística de Jesus possa provocar no seu coração o desejo de ir à vida. Pescador dos lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, Deus eterno e todo-poderoso, que assim e pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus, Deus. Obrigado, meu povo querido, mais um domingo juntos, mais uma celebração. Desejo do fundo do meu coração que você